Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Alguns dias atrás eu estava lendo sobre o concerto no qual estamos, a nova aliança, no livro de Hebreus, e eu cheguei no versículo que diz assim: um testamento não tem força até a morte do testador, a vítima, certo? No concerto, digamos que o seu avô tenha sido um milionário e deixou algo para você no seu testamento. Você não recebe nada, mesmo seu nome estando lá, até que ele morra. Ou seja, a Bíblia diz que a aliança tem força ou valor somente quando alguém morre. Sempre que participa da ceia do Senhor, a Bíblia diz que você proclama a morte do Senhor. Na verdade, você está dizendo para os poderes e potestades: a aliança tem força na minha vida. Amém? Você declara para o céu que a aliança está em vigor na minha vida. Amém? A aliança de Deus inclui a cura, plenitude, prosperidade e bem-estar para a sua família. Glória a Deus. Eu quero continuar de onde paramos quando preguei algumas semanas atrás, em 2 Coríntios 5,17. Vamos ver esse texto agora. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, aqueles que creem em Cristo são uma nova criatura. Continua dizendo: as coisas antigas já passaram. Eis que novas coisas, ou seja, todas as coisas se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, não da condenação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Você sabia que o mundo não escutou pregadores cristãos, em geral, dizendo que Deus não está irado, não está aborrecido com você, Deus não lança em conta pecados sobre você. Deus enviou seu Filho para morrer por você. Foi quando ainda éramos pecadores que Cristo morreu por nós. Deus o amou quando estava na sua pior condição. Deus entregou o seu Filho quando você era pecador. Amém? E está muito claro, Deus nos deu o ministério da reconciliação e não da condenação. E a palavra diz que Deus não lança em conta os nossos pecados. Deus não está contando os nossos pecados. Os seus parentes talvez não sejam salvos, os que não creem em Cristo, os que não conhecem o maravilhoso Evangelho, as boas novas celestiais, aqueles que não acreditam não são salvos. Mas Deus não lhes imputa pecado. Eles precisam ouvir que Deus não está lançando em conta os seus pecados. Venha para casa. Por que se contentar com a comida dos porcos, quando na casa do Pai existe pão suficiente e sobejando? Amém? Por que se contentar com aqueles que o amam pelo que pode dar? No momento que não pode oferecer nada, eles vão embora. Amém? Volte para a casa do Pai, onde seu amor é incondicional. Ele vai abraçar você mesmo que você ainda cheire como os porcos. Ele vai entregar a você todas as suas bênçãos, porque o seu amor por você é incondicional. Nada pode fazer Deus amá-lo mais e nada pode fazer Deus amá-lo menos. Deus o ama incondicionalmente. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. E a palavra que temos para o mundo é esta: Deus não está contando seus pecados contra você. Amém? Raramente escutamos isso, mas está na Bíblia. Deus não está lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse apelando por nós. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Deus não está com raiva de você porque está com raiva de Deus. Deus não tem nada contra você porque você é contra Deus.
Volte para casa. O Pai está esperando por você. Glória a Jesus. Não importam quais são suas falhas. Ele continua querendo dar a você muitas coisas. Quer derramar muitas bênçãos. Ele anseia por derramar seu amor sobre você. Amém? Deus ama vocês, irmãos. Por isso temos que dizer para o mundo: a boa notícia é que Deus não imputa pecados em você. A morte do seu filho é uma declaração de que Deus ama você. No lugar de punir seus pecados, Ele pegou seus pecados e os colocou sobre Cristo. E Deus puniu seu filho no seu lugar, para que Deus não puna você por seus pecados. O pecado não pode ser punido duas vezes. É a lei da dupla punição. Nenhum crime pode ser julgado duas vezes segundo a lei. Amém? Glória a Deus. Amém? Você é advogado, né? Percebi o advogado concordando. Estamos em boas mãos, aleluia. Agora, o versículo seguinte diz algo muito poderoso que aconteceu quando Jesus morreu no nosso lugar. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Pedro falou que ele não cometeu pecado. João disse nas suas epístolas que nele não havia pecado. Ele não conhecia o pecado, não cometeu o pecado e nele não havia pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós ali na cruz, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Veja, algumas semanas atrás Deus começou a falar comigo, compartilhei com os pastores, que chegou o momento e todos os anos eu gosto de dar um curso para que você entenda mais a respeito da nova aliança e da justiça. Amém? Nós temos estado em um avivamento. Já tem anos, uma revolução do Evangelho, e essa nova geração precisa ouvir o que eu compartilhei anos atrás. Amém? E Deus adiciona sempre algo novo para nós. Amém? Está pronto para esse curso especial? Essa mensagem vai trazer renovação para você. Glória a Deus. Vamos rever o versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deixe-me falar algo sobre a justiça, ok? Quando lemos a Bíblia, Paulo falar a respeito da justificação pela fé, aqueles que são da fé, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Esses textos falam da justiça pela fé, não a justiça pelas obras. No Antigo Testamento, você tinha que obedecer a Deus e obedecer em tudo, todos os 10 mandamentos para que você fosse justo, certo? Ninguém conseguia. Se conseguiam no exterior, não conseguiam na mente ou dentro do coração. Mas no Novo Testamento que Jesus estabeleceu para nós, amém? Basta crer no que Jesus fez e Deus conta como justiça. Deus diz: você é santo e culpável aos meus olhos. Amém? Sob o antigo pacto, certo? Os profetas chamavam seus pecados à lembrança. Mas os profetas do Novo Testamento falam da sua justiça em Cristo. No antigo pacto, Deus dizia: eu vou lembrar do pecado de vocês, não vou esquecer, até a 3ª ou 4ª geração. Mas a nova aliança, por causa da morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus, Deus diz nesse novo concerto que Ele não se lembrará mais dos seus pecados. Boa notícia. Estamos lidando com Deus que não se lembra mais dos nossos pecados. Não lembra. Amém? Por alguma razão, as boas novas não soam boas nos nossos dias. É difícil ouvir boas notícias, mas as boas novas do Evangelho são essas. Deus o considera justo aos seus olhos. O considera merecedor de todas as suas bênçãos. O considera digno de receber tudo o que ele tem para dar. Amém? Você olha para você e faz a pergunta: como posso ser justo, pastor? Como isso é possível se as minhas ações não são justas? Voltemos para o versículo. Como Jesus se tornou pecado? Ele cometeu pecados para se tornar pecado? Não, não cometeu pecado. Então, como se tornou pecado? Ele recebeu o pecado na cruz. Assim como nos tornamos justos fazendo obras de justiça? Não, recebemos a sua justiça. Amém? Quando Jesus recebeu nossos pecados, ele foi amaldiçoado? Sim. Deus não disse: você é meu filho, está levando os pecados dele, eu não vou amaldiçoar você. Não, a Bíblia diz que Jesus foi amaldiçoado por nós. Gálatas 3:13. Amém? Apesar de estar levando os nossos pecados, ter os recebido, Deus o amaldiçoou. Da mesma forma, nós recebemos
a sua justiça, seremos abençoados? Deus nos diz, essa é a justiça do meu filho, eu não vou abençoar você. Não, Deus vai tratar você como se você fosse merecedor. Como Cristo foi amaldiçoado, eu serei abençoado. Você é abençoado. Amém? Cremos que na cruz ocorreu uma divina e gloriosa troca. Uma vez que você é justo diante de Deus, e essa justiça que você tem é uma dádiva, não uma recompensa, e a Bíblia diz em Romanos 5,17 que se receber o dom da justiça, reinará em vida sobre o pecado, sobre a pobreza, sobre a doença e a morte. Em vida, reinará em vida, será cheio de vida e reinará em vida. A versão amplificada diz, reinarão como reis em vida. Eu gosto disso. Amém? Assim, a justiça é uma dádiva, não é recompensa por suas obras. Aprenda a receber essa dádiva. Você crê que recebeu essa dádiva? Dê um sinal. Amém, glória a Deus. Quantos agem como alguém que recebeu? Eu não vi tantas mãos se levantarem. Quantos agem dessa forma? Eu, quando oro, Deus me escuta, porque eu recebi a dádiva da justiça. Eu recebi o dom da justiça. Quando estou enfermo, espero a cura. Amém? Quando tenho um problema, eu sei que em Deus eu vou romper. Amém? Eu espero boas coisas. Tem muita gente em Singapura, mas eu espero que boas coisas aconteçam comigo. Amém? Não espero coisas ruins na minha vida. Por quê? Porque sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Uma coisa é receber, outra é agir como tal. Amém? Filho de Deus, você tem que se sentir especial. Deus o fez especial. Você não é uma pessoa comum andando pelas ruas. Não é uma pessoa comum indo ao shopping. Amém? Você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, feito justo nele. Amém? Qualificado para receber a sua herança. E agora você é co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos e promessas. Amém, igreja? Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Você age como alguém que é a justiça de Deus em Cristo ou ainda está tentando a justiça própria? Está tentando merecer as bênçãos de Deus? Amém? Quero compartilhar algo que acho extremamente poderoso. Algo que impede a consciência da nossa justiça é a consciência do pecado. Diga, a consciência do pecado. E parece que, em muitos lugares, uma das coisas que os pregadores pensam que é bom para o povo é que se denunciar o pecado, fazendo as pessoas conscientes dele, as pessoas vão reconhecer o pecado e então vão se arrepender. Nada mais distante da verdade. Amém? Pregar o pecado para as pessoas fazendo-as conscientes do pecado é o oposto de tudo o que a nova aliança representa. A nova aliança é para você estar consciente da sua justiça em Cristo. O apóstolo Paulo, a quem Deus revelou 3/4 do Novo Testamento e o Evangelho da Graça, disse, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus. O artigo definido, o poder de Deus para a salvação, para a plenitude, para a salvação, para o bem-estar, para a prosperidade. Amém? O poder de Deus se encontra no Evangelho. Qual o Evangelho que Paulo pregava? Nesse Evangelho, a justiça de Deus foi revelada. Não foi no pecado do homem que foi revelado, mas na justiça de Deus dada a você. Amém? Temos escutado isso? Se não temos, não. Estamos escutando o verdadeiro Evangelho que Paulo pregava. Amém, igreja? Veja, qual o maior problema com o corpo de Cristo? A consciência do pecado. A Bíblia diz, a lei. Deixa eu mostrar um versículo em Hebreus capítulo 10. Versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei não são os benefícios que hão de vir. A lei é uma sombra. Minha esposa gosta do fato de eu sempre ter uma foto dela na minha carteira. Tem uma foto dela que sempre está comigo. Glória a Deus. Essa não é foto, essa também não é. Tenho só uma foto de duas mulheres. A minha mulher, aproxime a câmera. Essa é a foto da minha esposa e da minha filha. Mas você sabia que isso é uma
sombra. É uma figura. Beijei só o papel. Certo? Não foi o real. O real beija de volta. Não é assim. Eu sei que ela vai assistir e ela vai me pegar. Veja só. A sombra jamais poderá suprir plenamente. Se você tem fome, certo? E eu colocar um frango frito do KFC e a luz bater formando uma sombra na parede, e eu disser, coma a sombra daquele frango, enquanto como o frango. Com certeza eu vou ficar satisfeito e você vazio, e ainda com fome, certo? A lei é uma sombra do bem que virá. Jesus é a substância. Os 10 mandamentos são sombras. São figuras. Estamos pregando sobre as sombras quando deveríamos pregar sobre a substância. Posso ter um amém? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam quanto às suas consciências. Esse é o contexto. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. A versão livro diz, nunca mais tendo o sentimento de culpa. O que está dizendo... Olhe para mim, o que está dizendo é isso. Se o sacrifício de touros, bois e carneiros no Antigo Testamento, que tipificavam Cristo, eram sombras da substância, se esses sacrifícios tivessem eficácia, os adoradores não teriam sentimento de culpa. Deixe-me afirmar, o último sacrifício já aconteceu. Foi o sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício eficaz? Vamos ao versículo 11, no mesmo capítulo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Touros, carneiros, oferecidos todos os dias, que nunca podiam remover os pecados. Uma coisa é esconder o pecado. Por exemplo, a minha roupa aqui tem manchinhas, bolinhas, mas isso aqui é moda. Mas imagine que tem uma mancha. Se na minha camisa tivesse uma mancha de tinta e eu cobrisse com meu paletó, seria chamado expiação ou cobertura. Expiar é cobrir. No Antigo Testamento os pecados eram cobertos pelo sangue de bodes e touros. Mas no Novo Testamento o sangue de Jesus removeu. Amém? Nada como o sangue de Jesus. E é gratuito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não cobre, remove. Posso ter um amém? Assim, a Bíblia diz que esses sacrifícios não podiam remover, somente cobrir. Cobrir, 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 até que Jesus viesse remover. Por sua morte na cruz. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer quantos sacrifícios? Este sacerdote, depois de um único sacrifício, pelos pecados, para sempre, assentou-se à direita de Deus. Agora, ele sentou porque o trabalho terminou. Voltemos ao verso 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se. Se apresentava. Estava de pé, ele não se sentava, porque a obra nunca concluía. Oferecia repetidamente, diariamente, os mesmos sacrifícios. Mas Jesus ofereceu o único sacrifício, pelos pecados, para sempre, e assentou-se. Amém? Sua obra foi concluída. Agora, de acordo com Hebreus 10, versículo 2, adoradores tendo sido purificados, não mais teriam consciência de seus pecados. Por que nos sentimos culpados, conscientes do pecado? Essa consciência lhe rouba a fé, rouba a sua iniciativa, rouba de você o sentimento de ser favorecido por Deus, rouba de você a boa vida que Cristo prometeu lhe dar.
Amém. Mas alguns acreditam ainda que o propósito da pregação é fazer as pessoas se sentirem culpadas. Mas o evangelho é para fazer as pessoas conscientes de Jesus. Amém, igreja? Para esse sentimento de culpa, a resposta é o evangelho. Mas ainda tem pessoas que pensam que o evangelho é a revelação do pecado. Não, não. Os profetas do Antigo Testamento relembravam seu pecado. Os profetas do Novo Testamento fazem você se lembrar da justiça de Cristo em sua vida, em sua consciência. Amém. Boas novas? Notícias muito boas. Amém. Temos que viver assim. Haja assim, filho de Deus. Ao sair daqui, espere que o sol esteja brilhando sobre você. Amém. Tudo no universo gira ao redor do homem e da mulher justos. A Bíblia diz claramente em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fala de você. De você. Sua oração é eficaz. Jesus disse no Antigo Testamento, quando eu falo no Antigo Testamento, me refiro ao que aconteceu antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. O novo concerto começou com a sua morte. O testamento não tem força sem a morte do testador. Certo? Correto? Quando o Novo Testamento começou? Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, para a destra do Pai. Amém? No dia de Pentecoste, de fato começou um novo concerto. Amém? Assim, quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, podemos afirmar que era parte do Antigo Testamento. Existem muitas verdades do Novo Testamento, mas Jesus ministrou para os judeus dos seus dias e usava a linguagem do Antigo Pacto. Amém? Por isso diz, tenho muito a dizer, mas quando o Espírito vier, ele os guiará por toda a verdade do novo concerto. Amém? Amém? Assim, o próprio Jesus, escute com cuidado, veio para ser o sacrifício. Não veio para ser um novo legislador. Veio para morrer por nossos pecados e ser o eterno e único sacrifício. Amém? Assim, quando você tem sentimento de culpa, você não está no lugar que deveria estar. Ei, não está onde deveria estar, em Deus. Deus não quer você consciente do pecado. Ele quer que você seja consciente de Jesus. Deus quer que você se sinta justo. Posso ter um amém? Recentemente o Senhor falou comigo e disse, não somente culpa pelo pecado, mas de todos os derivados do pecado. Não os quero conscientes dessas coisas. Por exemplo, a consciência da doença. Deus não quer que você esteja consciente da enfermidade. Deus não quer que você pense na falta. Deus não quer você consciente da morte. Deus quer que seja consciente da vida, consciente da saúde, consciente de Jesus Cristo. Posso ter um amém? Quando você lê os jornais, assiste às notícias, com certeza vai ouvir falar de doenças crônicas, esse problema, aquele problema e toda sorte de enfermidades. Certo? O mundo se alimenta de notícias negativas. Mas essas coisas não são boas para a sua consciência. Porque tudo aquilo que você pensa, isso você produz. Se está consciente da justiça, se sabe que Deus o fez justo em Cristo, o que você vai produzir? Justiça. Mas muitos pregam a consciência do pecado, para que se sintam culpados. Alguém diz, pastor, elas precisam se sentir culpadas. Se olhar no mundo para os descrentes, pessoas que não acreditam no Evangelho, que vivem no pecado, que agem de forma inconsequente, não pense que eles não se sentem culpados. Na verdade, a razão por que se envolvem com tanto pecado é porque a consciência deles os acusa. Por isso a música é tão alta. Estão tentando aplacar a consciência. Ninguém pode fugir da sua consciência. Onde você for, ela estará lá. Me escuta. A única boa nova que podemos apresentar ao mundo é que o glorioso Evangelho de Jesus Cristo resolve o problema da má consciência. Ainda assim, temos uma doutrina no corpo de Cristo hoje que diz que má consciência é uma consciência que não consegue mais detectar o pecado. É endurecida. Quantos ouviram isso? Muitos. Ok, isso é verdade. Eu também já escutei isso antes, na minha antiga igreja, que uma má consciência é uma consciência que não detecta mais o pecado. Verdade
Em Hebreus capítulo 10, ouvimos falar da consciência de pecado. Diz que Jesus ofereceu um único sacrifício. E no verso 22 diz, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada. Corações aspergidos com sangue. Para purificar da má consciência. O que é má consciência? Um sentimento constante de culpa. Um sentimento de derrota. Um sentimento de depressão. Angústia. Você se sente mal, impuro. Isso é sentimento de culpa e nós fomos libertos disso. Existe uma consciência culpada e Deus não quer que estejamos sempre com a consciência culpada. Deus chama esse tipo de consciência má consciência. Porque se Cristo removeu o seu pecado com seu sangue, é errado ter uma consciência culpada. Digamos que você me deva $10 mil. Você não pode pagar e quando me vê se esconde. Você me evita porque você acha que eu estou sempre pensando na sua dívida. Mesmo que no meu coração não pense nisso, eu sinto falta de você, você é meu amigo, jogamos bola juntos, somos amigos, mas tem tempo que eu não vejo você. Depois do empréstimo não vejo mais você. Não tenho nada no meu coração, mas na sua consciência você tem dívida. Tem dívida na sua consciência. Porque se sente culpado, você me evita quando me vê. Não por causa de mim, mas por sua consciência. A má consciência faz as pessoas evitarem Deus. Por isso, quando falamos de Deus, seus amigos e parentes dizem, não fale comigo de religião. Não fale disso comigo. A consciência deles está evitando Deus. Se sentem nus. E tem razão, porque não estão cobertos. Mas Jesus se tornou a nossa cobertura. Se tornou nossa vestimenta de justiça. Isso está em Cristo. Não estamos nus, estamos cobertos pela justiça de Cristo. Como Cristo é, assim somos nós, neste mundo. Deus não julga você olhando para você hoje. Deus julga você baseado em Jesus Cristo. Você é tão bom quanto Jesus, porque Jesus ocupou o seu lugar. Porque na cruz ele morreu por você. Sabia disso? Morreu no seu lugar. Ele não morreu por causa dele mesmo. Ele não tem pecados. Morreu como se fosse nós. Deus o ressuscitou como se fosse nós. E Deus o colocou à sua destra como se fosse nós. Hoje, como Cristo é, assim somos nós. Quando Deus quer julgá-lo, ele olha para Cristo. A questão não é essa. Pastor, eu sou aceito por Deus? Você deve perguntar, Jesus é aceito por Deus? Porque como Cristo é, assim é você diante de Deus. Amém. É a justiça de Cristo, não é a minha. Você é justo em Cristo. Tudo que Ele é, Deus creditou na sua conta. Boa notícia. O diabo quer que você olhe para você mesmo todo o tempo, vendo suas falhas, como você sempre faz as coisas erradas, os problemas que tem e como está distante dos padrões de Deus. Como você decepcionou seus pais, as pessoas amadas na sua vida, como fracassou no casamento, nos seus negócios. Ele quer que você focalize em você mesmo o tempo todo. Isso machuca você, deprime você. Deixe-me dizer, não olhe para dentro de você o tempo todo. Quanto mais você olha para dentro, você verá trevas. Pessoas introspectivas nunca sorriem. Quando olham para você, parece que você é transparente. Se concentram nelas mesmas. Veem você com os olhos, mas estão olhando para si mesmas. Quando alguém está enfermo, tem dor de dente, por exemplo. Pensa em quem? Nas crianças famintas da África? Pensam na sua dor. A consciência é algo assim. É como quando você veste seu sapato e existe uma pedrinha lá dentro. Um grão de areia. Você caminha, mas tem certa dificuldade. Assim acontece com as pessoas. Durante a vida, estão com a consciência culpada. A resposta para a má consciência é o Evangelho de Jesus Cristo. Crê na verdade. Posso ter um amém? Vou compartilhar algo que você não sabe. Algo novo. Mas antes, deixe-me dizer algo que você precisa saber. Tenho pregado essa mensagem por muitos anos. Leiamos Romanos capítulo 4. Romanos 4. A propósito, enquanto você abre e marca o texto, antes de analisarmos Romanos capítulo 4, deixe-me convidar você a estudar um pouquinho de história. Algo que o seu professor na universidade nunca disse. Como surgiu a consciência? De onde
vem a consciência. Eles dizem que é da criação. Mas deixe-me dizer, a consciência está presente desde pequena. Uma criança que tem somente 2 anos, quando faz algo errado, você olha para ela e está com o biscoito na boca, você diz, você pegou o biscoito que eu disse para você não pegar? Certo? Biscoitos por todo lado. Pelo jeito que ela olha para você, ela sabe o que fez de errado. Amém? Existe algo dentro dela. Deixe-me falar do início da consciência. Tudo começou no jardim do Éden, ok? Qual foi a árvore que Deus mandou que o homem não comesse? Deus deixou que ele comesse de todas as árvores, certo? Deus foi generoso e disse, podem comer de todas as árvores. Mas Deus disse, não comam da árvore da morte, certo? Desculpe. Deus disse, não comam da árvore do mal, certo? Deus disse, não comam da árvore do pecado, certo? O que Deus disse? Vejamos, Gênesis 2. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim. Deus é um Deus tão bom e tão generoso. Você sabia que Deus poderia ter criado outras árvores quando a população do mundo cresceu? Mas nessa época, os únicos seres humanos existentes eram Adão e Eva. Tinha um suprimento abundante de árvores. Árvores frutíferas, e eles eram os únicos. Tinham acesso a todas as jaqueiras, e a jaca naquela época era redonda, porque o pecado não tinha acontecido. Podia rolar as jacas, não existiam os espinhos. Veja, todas as árvores eram de Adão e Eva. Amém? Tinham abundância, Deus é generoso. Nosso Deus não conhece a palavra suficiente. Ele dá mais do que o suficiente. Amém? Amém? Deus não somente deu, mas Deus deu com estilo. Olha o estilo como Deus deu para o homem. Deus disse, coma livremente. Coma, é grátis. Coma livremente. Amém? E Deus disse, da árvore do conhecimento, para mostrar que vocês me honram e respeitam, de todas as árvores podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem. Quero enfatizar isso. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem pode matar tão rapidamente quanto o do mal. Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No hebraico, morrendo, morrerá. Morrerá espiritualmente e depois um dia morrerá fisicamente. Uma vez mais, qual foi o nome da árvore que Deus mandou que eles não comessem seu fruto? Porque morreriam. Qual o nome da árvore? Árvore do mal? Não. Árvore da morte? Árvore do pecado? Não. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Ali você tem a lei. Bem ali. Logo no início, Deus disse, o homem não pode viver pela lei. Se o homem viver pela lei, morrerá. Me ouve, a lei é justa, verdadeira e boa. Mas não pode fazê-lo justo, não pode justificá-lo, não pode fazê-lo bom. Só Jesus pode. Porque através da lei, diz a Bíblia, vem o conhecimento do pecado. Vejamos Romanos 3, versículo 20. Porque ninguém será declarado justo pela obediência à lei. Mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não conscientes da justiça, mas do pecado. Já tinha lido esse texto? Pela obediência da lei, ninguém é justificado. Estava lendo esse texto e nunca havia visto isso. Pensei que dissesse, pela lei ninguém será justificado. Não diz isso. Diz mesmo que obedeçamos à lei. Ninguém é declarado justo. Mesmo pela obediência da lei, ninguém será declarado justo. Pela lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A consciência da culpa. Você viu? De onde vem a consciência da culpa? Deus disse, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, viva diante de mim sem consciência do pecado, sem conhecimento do bem e do mal, usufruindo da minha presença, dizendo, o Senhor é tão santo, eu sou tão impuro, como podemos caminhar juntos em unidade? Tentei fazer um verso para rimar, mas não consegui. Não deu certo. Assim, Deus
não queria isso, sabia? Se eu convidar a minha filha Jéssica para uma caminhada, eu não quero que ela se sinta indigna de caminhar comigo. A caminhada seria difícil. Então, de onde veio essa consciência? O homem comeu, o diabo tentou. Primeiro Eva e depois Eva trouxe o fruto a Adão. Eles comeram e algo aconteceu no interior deles que eles não tinham antes. Agora estavam conscientes. Deixe-me mostrar algo. Deus veio ao entardecer, como sempre vinha, ter comunhão com eles. Toda a tarde. Devia ser maravilhoso estar com Deus. Ele vinha no finalzinho da tarde. Assim o Senhor Deus veio e falou com Adão assim: onde está você? Deus sabia onde ele estava? Claro. Eu estava pensando, Deus não faz perguntas sem uma motivação. Ou brincando de pique-esconde como nós brincamos com os nossos filhos. Eles se escondem e deixam a metade do corpo para fora. O traseiro fica aparecendo. Quando são bem pequenos, eles colocam a mão nos olhos. Se eu não posso ver, você não pode me ver. Onde está você? Onde está você? Deus não estava brincando com eles. Adão se escondeu de Deus. Onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Essa nudez não era somente a nudez física. Ele se enxergou não digno de Deus. Ele desenvolveu a consciência do pecado. A má consciência. Estava ciente das suas limitações, ciente das suas fragilidades. Estava consciente. Não tinha essa consciência antes, não tinha. Quando Deus chegava, ele caminhava com Deus, não tinha consciência da sua impureza, mas agora ele estava ciente das suas limitações, das suas falhas e pecado. Tive medo porque estava nu. Deixe-me afirmar a razão de todos os medos. Alguns têm medo de contrair uma gripe. Alguns têm medo de contrair a gripe asiática. Alguns têm medo que a bolha imobiliária estoure. Alguns temem que a prosperidade aqui em Singapura não dure muito. Alguns temem que vão contrair uma enfermidade, uma doença e vão morrer. Muitos têm um profundo medo da morte. As pessoas têm medo de perder um ser amado. Mas todos os medos vêm do primeiro medo no jardim do Éden. Tive medo porque estava nu. A consciência do pecado traz todos os medos da nossa vida. Por outro lado, quando você sabe que está bem com Deus, ele remove todo o medo. Certo? Todos os medos procedem da mesma raiz de medo. Um medo de que você está aquém da justiça de Deus. Medo da punição de Deus, da mão de Deus, de que Deus traga juízo. Todos esses tipos de medo procedem da consciência da culpa. Me escutam. Não sei qual igreja de onde você procede, mas quantos pode dizer: pastor, eu também fui de uma igreja que valorizava a consciência do pecado. Levante a mão. Ou fui o único que ouvi essas mensagens? Os que levantaram as suas mãos foram aqueles que já participaram de igrejas que valorizavam a consciência do pecado. Essa outra geração, olhe para essas mãos levantadas. Veja que a maior parte nunca ouviu isso. Vocês são abençoados. Vocês são abençoados e privilegiados. Nasceram nessa igreja. Mas muitos de nós participamos de igrejas que pregavam a consciência do pecado. Amém? Suponhamos que alguém lhe diga: o pastor Prince pagou todas as dívidas que você tinha. Amém? E você dissesse: mas ele não me disse. E finalmente eu encontro e digo: eu estou procurando você. Eu já disse para o meu advogado que eu já paguei todas as suas dívidas. Já estão totalmente pagas. Eu paguei por elas. Amém? Isso quer dizer, eu assumi a dívida. Está pago. Você não me deve absolutamente nada. Isso é legal. Veja aqui o contrato. Você não me deve nada. E logo o nosso relacionamento fica bem. Podemos sair juntos para assistir um show. Imediatamente, a dívida não está mais na sua consciência. Imagine que eu mostre para você o contrato que diz que sua dívida está paga, está assinado, ok? E é um contrato assinado e autorizado por uma
firma de advocacia em Singapura. E você olha e diz, eu não acredito. Você sabia que a Bíblia é um documento legal de Deus? Mas você não acredita. Mesmo eu tendo pago as suas dívidas. E eu convido a assistir um filme, você diz, eu não me sinto muito bem hoje. Eu não me sinto bem por causa da minha dívida. Já está pago. Mas eu tenho um sentimento aqui que eu devo alguma coisa para você. Depois que eu pagar, a gente vai para o cinema. Isso vai me trazer tristeza. Não vai me fazer sentir, você vai me pagar, isso é muito bom. Só um avarento diria isso. Eu me sentiria triste. Não seria uma amizade verdadeira, não por causa da dívida, não por causa do pecado, mas porque não acreditou em mim, quando eu disse que paguei. A dívida agora está na consciência, não está mais no livro de dívidas. Porque Jesus morreu por você, não existe mais no céu um registro de dívidas. Não está mais diante dos olhos de Deus, mas para alguns crentes está na sua consciência. E por quê? Porque eles não creem no documento legal, as Escrituras. O único sacrifício pelos pecados está pago. Jesus pagou com saldo pelos nossos pecados. Jesus é um pagamento com sobra. É como se alguém devesse 10 mil e alguém pagasse 1 milhão pela dívida. E você ainda não crê. Isso entristece o Espírito Santo. Amém? Vocês me escutam? Deus veio e disse, onde está você? Ele disse, tive medo porque estava nu. Amém? E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Deus não disse, você está nu? Você está nu? É claro que você está nu. É isso que eu diria. Mas Deus disse, quem disse para você que você estava nu? Pergunta interessante. Quem lhe disse que você estava nu? Você pode responder, quem disse a Adão que ele estava nu? O diabo? Não exatamente. A consciência dele chegou perto, certo? A consciência é parte, mas a consciência veio por causa da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi depois de ter tomado o fruto da árvore do bem e do mal que percebeu que era pecador, que estava nu, que descobriu que lhe faltava algo. Ele estava sem a consciência da provisão. Deixe-me lhe dizer que Deus deu a ele tudo no jardim, mas repentinamente só tinha consciência da sua nudez. Irmão, quem disse que você está nu? Deus já lhe vestiu. Quem disse para você? Amém? Foi a consciência. Mas de onde veio a consciência? Foi o que perguntei. Veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, pastor, temos que aprender a viver pela nossa consciência? Sim e não. Se tem uma boa consciência, viva por ela. Se tem uma consciência má, não viva por ela. Deixe-me dizer isso. Viva pela intuição, que não é a consciência. Viva pelo Espírito dentro de você. Amém? A voz amiga, a voz da graça dentro de você. Amém? Amém, irmãos? Estão escutando? Quem lhe disse que você estava nu? Eu vou voltar a uma passagem que já ensinei antes, muitas vezes, mas existe algo adicional para você hoje. Vamos seguir a linda narrativa de como eu e você podemos receber as bênçãos de Abraão. E qual a razão? Porque muitas pessoas não experimentam, apesar de crentes, não experimentam as bênçãos de Abraão. Gostaria de saber? Gostaria? Bem, se você não tem o desejo de receber essas bênçãos, deixe-me compartilhar rapidamente. Abraão, quando ele era velho, ele foi tão abençoado que ele pôde ser pai de uma criança quando ele tinha 100 anos de idade. Algo aconteceu com seu corpo. Amém? Ele se tornou frutífero. Amém? Sua esposa tinha 90 anos. Ela estava sob a bênção de Abraão. E Deus a fez linda e jovem quando ela tinha 90 anos. Pastor, isso é beleza espiritual. Bem, desculpa, mas o que a Bíblia diz é que um rei ímpio a viu e quis trazê-la para o seu harém. Queria que fosse sua mulher. A queria no seu harém. Veja, reis ímpios não seguem o discernimento. Estou vendo sua beleza espiritual. Ele segue a visão carnal.
Amém? Amém. O que estou dizendo é que Deus renovou sua juventude como parte da bênção de Abraão. Quem que é a bênção de Abraão? Amém? Não somente isso, a Bíblia diz que Abraão se tornou muito rico. Não rico, muito rico. Em gado, prata e ouro. Amém? Abraão se tornou amigo de Deus. Por que isso aconteceu? Bem, pastor, ele obedecia os mandamentos de Deus. Bem, resposta errada. Qual é a resposta certa? Meu amigo, veja. Como podia obedecer os 10 mandamentos? Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados. Moisés viveu depois de Abraão. Como a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, ele não tinha leis para guardar. E Deus o chamou amigo. A Bíblia diz que nós somos semente de Abraão. Abraão caminhou com Deus? Sim. Abraão experimentou a companhia e a amizade de Deus, mas não havia lei. Foi tudo pela fé. Assim caminhamos em santidade e poder hoje. Não caminhamos conscientes da lei, caminhamos conscientes de Deus, como nosso amigo e nosso Pai. Jesus é nosso Salvador, Redentor e nosso melhor amigo. Posso ter um amém? Eu sinto a unção quando falo assim. Aleluia! A presença do Senhor está sobre mim. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deixe-me dizer isso. Igreja, se quer ver as bênçãos de Abraão hoje, com seus olhos físicos, não espirituais, físicos, se quer ver uma amostra hoje, olhe para os judeus. O povo judeu hoje não é numeroso, mas se destacam no entretenimento, na ciência, são grandes quanto as invenções. As maiores invenções foram feitas pelos judeus. Em termos de nacionalidade, o maior número de prêmios Nobel foram dados aos judeus. Estão na área do entretenimento, da mídia, e muitos são bilionários. Os mais ricos no passado e no presente são os judeus. Amém. Se olharmos para os judeus hoje, eles não são a maioria. Quando olhamos para o povo, pensamos que eles são a maioria, porque estão em proeminência, mas são minoria. Quem é a maioria? Os indianos. Os chineses. Amém? E eu sou a mistura deles. Eu sou um xindiano. A minha mãe é chinesa, meu pai é indiano. E deu nisso. Na verdade, sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se tornou novo. Eu afirmo que não é porque são um povo numeroso. Eles são minoria. Eles não são muitos. Mas neles vemos a amostra da bênção de Abraão. Só tem um pouco. Quem quer a plenitude? Desculpe, mas tenho que advertir você antes. Pode dar a você riquezas como você nunca imaginou. Você aguenta isso? Pode fazer de você saudável e forte e pode reverter o seu envelhecimento. O ciclo de envelhecimento. Está preparado para isso? Vovó, você está preparada para o vovô se tornar como Abraão? Amém. Pode não qualificar mais para os benefícios da terceira idade. Está seguro que quer as bênçãos de Abraão? A pergunta é por que não vemos essas bênçãos no corpo de Cristo hoje? Não as vemos. E por quê? Deixe a Bíblia responder. O documento oficial de Deus. Romanos 4. A promessa que ele seria o herdeiro do mundo. Qual era a promessa? Que Abraão seria o herdeiro do mundo. Para ser o herdeiro do mundo, precisa se tornar rico. Como alguém pobre pode ser herdeiro do mundo? Amém? Para ser herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. Como alguém pode ser herdeiro do mundo estando sempre enfermo? A grande promessa de ser herdeiro do mundo inclui outras bênçãos. Riqueza e saúde. Amém? Não tenha medo de falar riqueza e saúde. É parte da bênção de Abraão. A promessa é que ele seria o herdeiro do cosmos, do mundo. Por que não vemos os crentes que são semente de Abraão, como a Bíblia diz, experimentando essas bênçãos? Por quê? Porque essa promessa, diz a Bíblia, que seria o herdeiro do mundo para Abraão e sua semente, não era pela lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. A igreja por muito tempo está tentando receber essas bênçãos pela lei,
tentam conseguir pela obediência, tentam conquistar pelas boas obras, tentam conquistar pela conduta. Quanto mais tentam conquistar, mais distantes ficam dessas bênçãos. Porque esta promessa não era para Abraão e sua semente através da lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Quanto mais você acorda pela manhã e diz: Deus, eu agradeço porque o Senhor me vê justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, não é pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. Eu agradeço porque o Senhor me vê justo, me trata como alguém justo, eu recebo essa dádiva e você sai para a luta e para vencer. Quanto mais você crê, mais você fala nisso, fica mais difícil você fracassar e não ser vencedor. Vai ser muito difícil ficar deprimido, vai ser muito difícil ser pobre, porque algo no seu interior será como uma bola de borracha que você afunda dentro da água e ela sobe. Quanto mais você confessa que é a justiça de Deus pela fé, alguma coisa sobrenatural acontece dentro de você que levanta você acima das circunstâncias, levanta você acima do natural e faz você reinar em vida através de Jesus Cristo. Esse chinês indiano gosta de pregar. Glória a Deus. Igreja, é isso que Jesus veio nos dar. Você está gostando? Vejamos a próxima frase. A próxima parte que vamos ler nos diz algo muito interessante e diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, se aqueles que cumprem a lei ou os 10 mandamentos são herdeiros, a fé não tem valor, é vazia, e a promessa é inútil. Você já me ouviu falar nesses 2 versículos, certo? E normalmente não abordo o versículo seguinte, o versículo 15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Recentemente minha esposa, Wendy, ela um dia estava lendo essa passagem, e uma noite ela me perguntou, e disse: querido, você já leu o versículo 15 que diz que a lei produz a ira? Ela disse: você prega no versículo 13 e 14, mas nunca fala no 15. É verdade que quase não falo sobre o 15. E ela disse: a lei produz ira, diz aqui. E que ira é essa? A ira de Deus ou a ira do homem? Eu disse, no contexto, é a ira de Deus. Não fala do homem. Ela disse, ok. Então ela disse, então eu poderia dizer que, e faria sentido, que se alguém está sob a lei, e a lei produz a ira, traz a ira, essa pessoa se sentiria sob a ira de Deus, mesmo sem estar. Pela lei vem a consciência do pecado. E ela disse, se alguém está sob a lei, vai estar sempre consciente do pecado, consciente da fraqueza, portanto fica consciente da ira. Apesar de Deus não estar irado, Deus não está com raiva. Veja, eu não tenho nada contra você se você me deve dinheiro, mas dentro do seu coração se sente culpado. Quantos entendem isso? E ela disse assim, portanto, essa pessoa não pode ser herdeira do mundo, se sempre sente que Deus está com raiva dela. E eu disse, isso é incrível. Vou roubar essa pregação. Eu disse, vou pregar sobre isso. Não é incrível? Diz que a lei produz ira. Diz, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e diz que a promessa não vem pela lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Se você acredita que Deus está com raiva de você, você nunca será herdeiro. E por isso não experimenta as bênçãos do pai Abraão. Amém? Irmãos, ainda estou processando essa verdade, dessa revelação poderosa. Amém? Eu quero dizer algo muito interessante. Nos evangelhos, Jesus só falou que 2 pessoas tinham grande fé. E o Senhor me mostrou que ambas eram gentias. Ambas não eram judias. E Jesus disse que tinham grande fé. Gentios. Um centurião e uma senhora, que era a dona de casa. O Senhor me disse, procure o denominador comum. Eu disse, como assim? Uma é mulher, outra é homem. Um estava em Cafarnaum, a outra no norte. Um era um capitão e a outra era uma dona de casa. Eu disse, Senhor, não vejo nada em comum. E o Senhor me disse, ambos eram gentios.
Ou seja, não conheciam os 10 mandamentos. Não seguiam a lei, mas eram conscientes de quem era Jesus. Viram nele o amor, a compaixão, a vontade de curar, de libertar. Aleluia! É isso que a igreja precisa. Mas quando nós pregamos a respeito do amor de Jesus, alguém diz, ele curou os outros, mas não me cura, eu não sou digno. É isso que as pessoas dizem. Verdade? Ele vai prosperar aquela pessoa porque ela fala em línguas, é espiritual. Deus vai agir na vida dela, mas não em mim. Veja, nesse momento, sem perceber, você se submete à medição da lei. E é isso que está roubando você dessa grande fé. Se você esquecer a lei, esquecer suas falhas e ser consciente de Jesus, que Ele é a sua justiça, Ele é a sua cura, é tudo o que precisa. Se perceber o seu amor, como deseja o seu bem-estar e sua prosperidade. Ele quer o bem-estar da sua família. Amém? Amém? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Esse som. Aslan voltou. Como um leão que ruge. Eu pensava, como ele anda como um leão que ruge? A lógica diria que é para amedrontar as pessoas. Amedrontar com o quê? Temor. Boa resposta. Mas temor do quê? Não sei. Assim. Queria me aprofundar e um dia descobri que é melhor quando a Bíblia interpreta a Bíblia. E descobri em Provérbios 19, versículo 12. Diz, a ira do rei é como o rugido do leão. Deixemos a Bíblia interpretar a Bíblia. Ela é o melhor comentário bíblico. Mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Quem é esse rei? Nosso Senhor. Deus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Amém? Sua ira é como o rugido de um leão. Amém? E ele está rugindo não contra nós, mas contra nossos inimigos. Contra as doenças, contra a maldição. Ele rugiu na cruz, aleluia. Mas sua bondade está sobre nós. E sua bondade é como orvalho sobre a relva. Amém? Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, o que ele está fazendo? Está fingindo que é Deus. Tentando dizer, Deus está com raiva de você. Ele está com raiva porque a ira do rei é como o rugido de um leão. Ele tenta dizer, Deus está com raiva, olha o que você fez. Veja o seu pecado. Vê o que você tem feito. Ele ruge contra você. Amém? Você sabia que esse rugido tem feito muitos crentes medrosos? Temos aqui o pastor Gabriel, que era um professor. E ele vai concordar comigo quando disser isso. Veja, ele tem ensinado toda a vida. Ele é um professor da Bíblia, bem como professor secular, durante algum tempo. Deixe-me dizer algo sobre ensino. Quando você ensina, precisa paciência. Porque uma criança é lenta não quer dizer que ela seja burra. Einstein era o último da sua turma, bem como Thomas Edison. Mas eram brilhantes, incríveis. Amém? Graças a ele nós temos a luz elétrica. Thomas Edison, o último da turma, ele foi o inventor da lâmpada. Deixe-me dizer-lhe isso. Igreja, quando demonstramos para as crianças que estamos com raiva, quando elas erram, depois disso, apesar de serem inteligentes, elas não aprendem, porque a ira produz o erro. Faz você errar mais, fracassar mais. Amém? Certa vez o Espírito Santo me disse, quando Jéssica tinha 2 anos de idade, quando ela olhava para mim, certa vez o Espírito me disse, sorria. Dê um sorriso para ela. Eu disse, por quê? O Espírito disse, você está muito sério. Amém? Agora, quando ela olha para mim, eu me esforço e sorrio. Certa vez, quando ela tinha 4 anos, ela me perguntou, papai, você está cansado? Eu disse, não. Está triste? Eu disse, não. Eu me sentia bem. Ela disse, está com raiva? Eu disse, não. Por que essa cara? E eu me olhei no espelho. Às vezes, o seu rosto não reflete o que está dentro. Quantos entendem isso? As crianças são muito sensíveis ao seu rosto. A razão por que elas não aprendem mais é porque os professores ficam... Ai.
Não precisamos de professores assim. Precisamos de professores pacientes, amém? Amém, igreja? Tranquilos. Amém? No momento que você mostra uma cara feia para uma criança, esse aluno não vai gostar da matéria. A criança vai ter aversão àquela classe. Não por causa do assunto, mas por causa do rosto do professor. E às vezes, quando mudam o professor e entra um professor encorajador, o que acontece? A criança começa a gostar da matéria, por causa da paciência do professor. O diabo fica rugindo como leão, dizendo, Deus está com raiva de você. Mas amigo, Deus não está com raiva de você, Ele está esperando que você volte para casa. Ele não está considerando as suas falhas, mas diz, venha para o lar. Amém, igreja? E essas são as boas novas. E eu afirmo, igreja, Deus ama vocês. Sua face resplandece, porque vocês são a justiça de Deus em Cristo. Quando sair daqui, lembre. As pessoas dizem, não sabemos quem vai ser o próximo a morrer, quem vai ter o próximo acidente. Não se preocupe com isso, não se preocupe com os outros. Cuide de você. Haja como alguém que é justo, que é correto em Cristo. Declare, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não serei atingido. Durante a Segunda Guerra Mundial, nas Filipinas, um soldado americano que possui uma Bíblia pequena no seu bolso foi atingido por uma bala. A bala não penetrou, ela ficou presa na Bíblia. Ele abriu a Bíblia e viu que a bala parou exatamente no Salmo 91, que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e não serás atingido. Amém, vou concluir com isso. Sinta-se especial. Você é especial. Deus abriu os céus para você. Quando você entra no shopping, é como se Deus dissesse, entre todos aqui, esse é o meu amado. Espere boas coisas. Amém. Mas pastor, isso aconteceu com aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa. Eu me conheço. E sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Amém? Não somente escute, pratique. E será abençoado além da sua imaginação. Nessa próxima semana, você vai caminhar na plenitude das bênçãos de Deus. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor abençoe sua entrada e sua saída. O Senhor abençoe quando os inimigos o atacarem, seja o que for, doenças, problemas financeiros, virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. O Senhor abençoe tudo que você tocar, que tudo que fizer prospere, que toda arma preparada contra você fracasse totalmente e não lhe cause dano. O Senhor preserve você e os seus de todos os acidentes, perigos, doenças, dos ataques dos poderes das trevas pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus derramou seu sangue para proteger você. Mesmo que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seus filhos e conceda favor para você e para os seus. Que você e a sua família caminhem no favor de Deus, que os seus filhos tenham o favor de seus mestres na escola e dos seus amigos. Que o Senhor os abençoe nos estudos e que eles tenham grande sucesso. Amém. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês e suas famílias e conceda a você e aos seus sua shalom, paz, bem-estar. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.